Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como a irmã disse na oração, eu me chamo Roberto, participo do grupo de oração Coração de Maria. Nos reunimos todas as terças-feiras na área de eventos da matriz da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz de São Vicente de Paulo, lá no bairro Patagônia. E estou tendo a graça de estar como coordenador do grupo de oração neste tempo. Sou casado, a minha esposa está ali comigo, graças a Deus. Temos um filho e é uma alegria poder estar aqui no grupo de oração Frutos do Espírito Santo. E o grupo de oração está vivenciando o seminário de vida no Espírito. E hoje nós já estamos na 5ª semana. E o tema desta noite é o senhorio de Jesus. E para iniciar a nossa pregação, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 11. A carta de São Paulo aos Filipenses está depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Você vai encontrar rapidinho. Depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Qual é o nosso tema desta noite? Vocês podem gritar que eu não escuto direito não, sou meio surdo. Qual o tema desta noite? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Saber-se amado por Deus, entender que as escolhas erradas que levam a pecar afastam-nos o coração das pessoas, impedindo de aproximar-se de Deus. Reconhecendo este amor de Deus, cada um de nós precisamos fazer a nossa escolha por esse senhorio de Jesus, pois Ele mesmo já escolheu-nos, e nós somos chamados também a escolher o Senhor. Reconhecer esse amor, reconhecer que nós somos amados por Deus, e que este amor custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, custou a sua vida e custou também o seu sangue derramado na cruz. Foi pelo seu sangue derramado na cruz que nós fomos o quê? Escolhidos. Então nós somos convidados também a confessar individualmente com a nossa língua que Jesus é o Senhor. No Antigo Testamento, a palavra Senhor, ela vem do grego, Kyrios, porque as pessoas daquele tempo, as pessoas do Antigo Testamento, elas não se sentiam dignas de se referir ao Deus Pai Todo-Poderoso como o Senhor, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra Senhor vem do grego, Kyrios, pois o povo usava esse termo para dirigir-se a Deus. Era o nome mais habitual usado para não proferir o nome do Deus inefável. Então, como é que as pessoas do Antigo Testamento se referiam a Deus? Kyrios, Senhor. Por isso que nós somos convidados a proclamar o senhorio de Jesus todos os dias, não somente numa semana do seminário do grupo de oração, não somente nesta noite,
mas no nosso dia a dia, nós somos chamados a invocar o Kyrios, o Senhor. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como Senhor, pois Ele tem o domínio sobre a natureza, Ele tem o domínio sobre as doenças. E aí, se nós formos pegar os exemplos bíblicos que nós temos na Bíblia, Jesus se declara Senhor da natureza quando? Quando o mar está revolto, os discípulos começam a ficar com medo, e Jesus está lá na barca dormindo. Jesus se levanta e manda que o mar se acalme. O que aconteceu com o mar? Ele se acalmou. Aí nós encontramos também por que Jesus, Ele é o Senhor das doenças. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantos demônios foram expulsos por meio do nome de Jesus? A morte e o pecado. Senhor é aquele que tem direito e autoridade sobre tudo. Ele é o nosso dono. Quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor, quando nós proclamamos o senhorio de Jesus na nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é o nosso dono. Então, no Antigo Testamento, o povo se referia a Deus como o Kyrios, o Senhor, porque eles não se achavam dignos de usar o nome inefável de Deus. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como esse Senhor. Ele é o Senhor das doenças, da natureza, dos demônios, porque Ele tem poder sobre todas essas coisas. E quando nós proclamamos o senhorio de Jesus na nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é o nosso, dono. Ele é o Senhor de todas as coisas. Depois, no período colonial do Brasil, quando nós ouvimos ou quando se refere a essa palavra Senhor, essa palavra Senhor vai ter sempre um sentido negativo, porque nós vamos lembrar dos senhores de escravos que faziam o que com seus escravos? Maltratavam os escravos. Então, no Brasil nós temos essa palavra Senhor de forma negativa, mas nós, por Jesus Cristo, nós somos o quê? Libertos. Por Jesus Cristo nós fomos todos libertos. E na vida da fé, todos nós somos chamados a nos submeter a este único Senhor, Jesus Cristo. Ele é o Senhor e é livre. Um Senhor livre não precisa de escravos. Enquanto os senhores, no período colonial do Brasil, eles precisavam de escravos. No sentido da fé, nós somos livres porque o próprio Jesus nos libertou. E nós o declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso dono de forma o quê? De forma livre. Portanto, a nossa submissão está no nome de Jesus. Ele nos torna verdadeiramente livres, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O homem não deve, sob o risco de não encontrar alegria plena, submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, somente a Jesus. Nós não podemos submeter a nossa liberdade a nada nessa terra, a não ser no nome de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no número 450, a Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. E diz assim porque vive assim. Jesus é o Senhor da igreja.
A igreja não somente diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas ela vive assim. Jesus é o Senhor da igreja. E nós precisamos submeter diariamente a nossa vida a Ele, e abandonando definitivamente outras crenças. Nós vivemos num mundo plural, sim ou não? Onde existe vários deuses, vários senhores, várias crenças, mas nós, quando proclamamos o senhorio de Jesus, aos poucos nós precisamos deixar de lado outros deuses, deixar outros senhores, pois nós compreendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Viver sobre o senhorio de Jesus é olhar para a sua doutrina e deixar para trás outras falsas doutrinas. Renunciar a toda e qualquer idolatria e adorar o Deus vivo e verdadeiro. O que significa idolatria? Idolatria é nós colocarmos ídolos no lugar de Deus. Nós deixarmos de adorar o Deus verdadeiro para adorarmos a ídolos. Assim como aquelas pessoas fizeram no Antigo Testamento, que deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar ídolos. Então, quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, nós precisamos renunciar a toda e qualquer idolatria e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Nada de colocar aquele negocinho lá que faz um barulho bonito que acalma. Nós precisamos de fato colocar Jesus no lugar que é dele. Quando se compreende essa verdade, pode-se proclamar com toda a sinceridade do coração: não terei outro Senhor além de ti, não temerei nenhum mal. Somente Jesus completa a vida das pessoas, a fim de fazê-las sentirem e ser plenamente amadas. Nós não vamos nos completar se não nos abandonarmos a este senhorio de Jesus. Somente foi Ele quem deu a maior prova de todos. A maior prova de amor, quem nos deu foi Jesus. Qual foi a maior prova de amor que Ele deu por nós? Morrendo numa cruz. Não há prova maior de amor do que essa de Jesus. É nele que nós fomos escolhidos. Por isso que o apóstolo João vai dizer que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Nós somos predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza, e por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para o Cristo. O Senhor, Ele não precisava de nós. Deus, Ele não precisava de nenhum ser humano. Deus não precisava de mim e nem de você, mas Ele quis precisar de mim. Ele quis precisar de você, porque você é precioso aos olhos de Deus. O amor de Deus é tão grande por nós, porque Ele não precisa de nós, mas Ele quis precisar de nós. E isso foi um ato deliberado, foi algo que foi da parte de Deus livre. E assim também deve ser o nosso amor pelo Senhor. Assim também deve ser a nossa proclamação do senhorio de Jesus na nossa vida. Deve ser um ato livre, porque Ele me amou, porque Ele me escolheu
antes mesmo que eu nascesse, eu também faço a minha escolha por Deus. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus quis precisar de nós. Embora Ele não precisasse, mas Ele quis precisasse de nós. Em algumas passagens do Antigo Testamento, o povo muitas vezes se sentia abandonado pelo Senhor. E aí, quando nós nos debruçamos sobre o Antigo Testamento, e quando nós passamos lá pelo livro do Êxodo, que é o livro do que? Da libertação, da passagem do povo do Egito para a terra prometida. Quantos começavam a murmurar, quantos começavam a reclamar de Deus, e sentiam até saudade das cebolas do Egito, das cebolas que os donos deles, os senhores deles, passavam para eles. E por conta disso, o povo se sentia abandonado pelo Deus verdadeiro. E procuravam o quê? Adorar outros deuses. Procuravam adorar os bezerros de ouro. Procuravam adorar vários outros deuses. Mas é hora também de nós hoje banir esses deuses e deixar o Senhor ocupar o lugar que é dele. Talvez, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muitos ainda vivem hoje como o povo do Êxodo. Quantos de nós muitas vezes, por causa das dificuldades do dia, das tribulações, dos problemas, nos sentimos o quê? Abandonados por Deus. E sentimos até saudade da vida velha. Assim como o povo sentia saudade das cebolas do Egito, nós muitas vezes sentimos saudade da vida velha. Até falamos assim, quando eu não andava na igreja, quando não era da igreja, as coisas eram tudo uma maravilha lá em casa. Então nós às vezes sentimos saudade, e às vezes queremos até voltar a adorar outros deuses, mas nós precisamos adorar o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. O nosso único e verdadeiro dono é Jesus Cristo. Para nós vivermos para uma plena vivência do senhorio de Jesus, nós precisamos de 3 atitudes fundamentais. E aí eu quero que você preste bastante atenção nestas 3 atitudes que nós precisamos ter para a vivência do senhorio de Jesus. Primeiro, viver do senhorio de Jesus. O que é viver do senhorio de Jesus? Viver sobre o senhorio de Jesus é renunciar ao velho Adão. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala bem alto aí. Qual é o seu nome? Roberto. Viver o senhorio de Jesus é você renunciar ao velho, fala o seu nome? Ao velho Roberto, a velha Beatriz, a velha Eliane, a velha Maria, a velha Beatriz. Quando eu falo a velha aqui, eu não estou me referindo a tempo cronológico não, viu? Eu estou me referindo à conversão, à mudança de vida. Renunciar a todo o pecado, deixando que o Senhor reine sobre toda a nossa vontade. Quando nós declaramos que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, que Jesus, Ele é o nosso Salvador,
que Jesus, Ele é o nosso dono, muitas vezes nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades, para que de fato nós possamos vivenciar esse senhorio de Jesus. O Papa Francisco, certa vez, perguntou no encontro da renovação carismática: quem é o chefe da renovação carismática católica? É o Senhor Jesus. Jesus é o centro. Ele não é um senhor, mas é o Senhor. Se Jesus não é mais o Senhor, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, não pode ser mais um Senhor. Ele não é um Senhor, mas é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa vida. Viver sobre o senhorio de Jesus é lutar diariamente para que seja feita na nossa vida a vontade do Senhor. Quando nós formos tomar decisões, pergunte ao Senhor o que fazer. No início da renovação carismática, a gente dizia assim, que quando nós acordássemos, a primeira coisa que a gente precisava dizer é: Senhor, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Viver sobre o senhorio de Jesus é perguntar para Ele o que eu devo fazer diante de situações difíceis na nossa casa, diante de decisões difíceis na nossa casa, diante de decisões difíceis na nossa família. Gente, o senhorio de Jesus não pode ser algo teórico, não pode ser somente conteúdo que a gente encontra num seminário de vida no Espírito, mas nós precisamos viver de forma concreta. Quem aqui, diante de grandes decisões na sua vida, diante de grandes decisões na sua família, pergunta para Jesus qual é a decisão correta? Então, meus irmãos, proclamar o senhorio de Jesus no seminário de vida, no grupo de oração, é para que de fato, diariamente eu possa viver nas coisas corriqueiras da vida. É ver o extraordinário naquilo que é ordinário. Eu preciso mudar de trabalho. Eu estou fazendo curso na faculdade, só que eu não estou me identificando. Você já parou para perguntar a Deus qual é a vontade dEle para a sua vida? O meu filho está na escola, eu preciso mudar de escola, porque eu não estou gostando. Você já parou para rezar e perguntar qual a vontade de Deus? Nada de antepor a Ele. Segunda atitude fundamental: nada de antepor a Ele e nada de fazer sem Ele. Ele é o princípio e fim de tudo. Usa-se tanto a expressão Senhor Jesus. Quantos de nós muitas vezes usamos essa expressão Senhor Jesus? Mas será que quem a profere entende o que significa isso? Quando nós proclamamos meu Deus do céu, meu Senhor e meu Deus, meu Jesus, será que de fato nós sabemos o que nós estamos proclamando? Viver o senhorio de Jesus é testemunhar que nada nem ninguém estão antes dele. Tudo começa e termina nele. Tomar a decisão firme de nada querer fazer sem ele. A decisão de tudo fazer nele. Significa que cada pensamento, cada palavra e todas as atitudes estão de acordo com o que ele ensina. É fazer com que a palavra de Deus de fato seja encarnada na nossa vida. Teve um pregador da renovação carismática que esses dias eu estava escutando a pregação dele e ele dando testemunho de um irmão do grupo de oração.
Porque nós precisamos de fato colocar em prática, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. E disse que esse irmão pegou um ônibus e o cobrador passou o troco errado para ele, passou dinheiro a mais. Só que o cobrador e este homem pregavam no grupo de oração. Veja bem, quando nós assumimos o senhorio de Jesus na nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Precisamos fazer o evangelho encarnado na nossa vida. O cobrador sabia que o homem pregava no grupo de oração, só que o pregador não conhecia aquele homem no grupo de oração. E este homem pegou o ônibus, o cobrador passou dinheiro a mais, só que o cobrador ficou quieto. E ele sentou com esse dinheiro a mais. Aí começou: será que eu devolvo esse dinheiro? Ele contando testemunho, né? Será que eu devolvo esse dinheiro? Será que eu não devolvo? Será que eu levo para casa? Será que eu não levo? E o cobrador sabia o ponto que ele ia descer. Quando estava perto dele descer, ele falou: eu vou devolver o dinheiro a mais. Levantou do lugar que ele estava sentado e falou para o cobrador: ó, você me deu dinheiro a mais. E o cobrador falou para ele: eu não esperava outra atitude de você, porque você é pregador no grupo de oração. Por isso, e eu te conheço do grupo de oração, mas você não me conhece. Então, meus irmãos, testemunhar o senhorio de Jesus é nós colocarmos em prática aquilo que Jesus ensina. Não adianta nós irmos para o grupo de oração, participarmos de 1, de 2, de 3 seminários de vida no Espírito, se de fato nós não colocarmos aquilo que Jesus nos ensina em prática, porque as pessoas não irão acreditar em nós. Envolver todo o ser ao proclamar o Senhor é saber e viver de acordo com a sua palavra. Nós não podemos proclamar o senhorio de Jesus, nós não podemos escutar a palavra de Deus no grupo de oração e viver de outra forma. Cada família, cada casa, cada lar precisa ser uma extensão do grupo de oração Frutos do Espírito Santo. Se for possível resumir o ensinamento de toda a Sagrada Escritura no que é proclamar com a vida o senhorio de Jesus, poder-se dizer que há a vivência destes 4 passos. Primeiro, aceitá-lo e ter fé absolutamente nele. Ser guiado pelo Espírito Santo, mudar de vida, seguir seus ensinamentos, viver em comunidade. Proclamar o senhorio de Jesus envolve todo o ser. Significa o quê? Eu não posso proclamar o senhorio de Jesus somente uma parte da minha vida, mas eu preciso proclamar o senhorio de Jesus em todo o meu ser. Aceitá-lo, ter fé absolutamente nele, ser guiado pelo Espírito Santo, mudar de vida. Aqui no grupo de oração, em todos os grupos de oração, o que nós mais vamos pedir é mudança de vida, é conversão. Senão as pessoas não vão acreditar no Espírito Santo e no senhorio de Jesus que nós proclamamos em nosso grupo de oração, se de fato a nossa vida não tiver mudança. Se nós viemos para o grupo de oração, mas as nossas formas de tratar os nossos da nossa casa, as pessoas não vão acreditar. Certa vez tinha um irmão que ia para o grupo de oração, chegava em casa era reclamando, falava com a mãe, reclamava a mãe: a comida está ruim, ei, que comida ruim, eu não gosto de comida assim, a comida está muito quente. Aí certo dia eu dei uma lapada nele, falei: meu irmão, nós acabamos de chegar do grupo de oração, nós falamos no grupo de oração do amor de Deus,
Nós clamamos o Espírito Santo e pedimos mudança de vida. Como é que você chega em casa e começa a reclamar da sua mãe? Como é que eu vou sair daqui do grupo de oração, chegar em casa, brigar com meu filho, brigar com minha esposa? Ah, Roberto, mas tu não sabe o esposo que eu tenho em casa. Ah, Roberto, mas você não sabe a esposa que eu tenho em casa, você não sabe o filho que eu tenho em casa. Eu não sei não, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos mudar as nossas atitudes, para que de fato eles acreditem que nós encontramos e proclamamos o senhorio de Jesus. Aceitar Jesus como Senhor é a melhor e mais profunda decisão que o ser humano pode ter. Aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador é a maior decisão que o ser humano pode ter. E eu pergunto, você deseja tomar essa decisão nesta noite? Você deseja proclamar o senhorio de Jesus nesta noite? Mas lembre-se, é de todo o seu ser. Você vai proclamar o senhorio de Jesus nessa noite, mas amanhã no seu trabalho você vai encontrar com aquele colega de trabalho que às vezes quer te passar a rasteira. E qual vai ser a sua atitude? Claro que também nós não vamos ser falsos, mas nós precisamos demonstrar atitudes de quem proclamou o senhorio de Jesus. Nós somos chamados a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E eu quero encerrar a pregação trazendo para nós aquilo que o profeta Isaías fala sobre o senhorio de Jesus. Profeta Isaías, capítulo 51, versículos 15 e 16. Eu sou o Senhor teu Deus, que revolvo o mar e faço rugir as ondas. Eu me chamo Senhor dos Exércitos. Na tua boca coloquei minhas palavras. Com a sombra de minha mão eu te cobri, para estender os céus e fundar a terra, e dizer a Sião: tu és o meu povo. Dizer a Sião: tu és o meu povo. Quem é o Sião do dia de hoje? Você. Jesus diz para você: você é o meu povo. Por isso eu quero te convidar a erguer os seus dois braços lá no alto e a proclamar o senhorio de Jesus, da sua casa, do seu trabalho, da sua família, da sua faculdade, do seu namoro, do seu casamento. Proclama que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua casa. Sim, Jesus, nessa noite eu proclamo que Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor do meu trabalho. Tu és o Senhor do meu filho, da minha esposa. Sim, Senhor, nesta noite eu compreendi que eu sou um escolhido. Sim, o Senhor não precisa de mim, mas quis precisar-se de mim. Que eu sou amado por Ti. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha casa, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu filho, do meu casamento. Vá proclamando, meu irmão, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de toda a área da sua vida. Que você proclama que Jesus Cristo é o Senhor por inteiro, em todas as áreas da tua vida. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Salvador.
Ele é o libertador, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos libertos pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz. E nós queremos dizer que nada nem ninguém é maior na nossa vida. Nada nem ninguém é mais importante na nossa vida do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.